Machine Learning e modelagem são tópicos que caem com muita frequência em entrevistas de empregos para cientistas, analistas de dados. E nesse vídeo cobriremos dois pontos principais. O primeiro deles, qual o mínimo que você precisa saber antes de aplicar para qualquer vaga. Segundo ponto, quais são os tipos de perguntas que geralmente os entrevistadores trazem. Antes de eu começar nesses pontos, uma observação. Eu tenho uma visão muito mais pragmática de como entrevistas de emprego funcionam em geral. Então você vai ver por aí muita gente falando que você precisa realmente saber uma lista de coisas antes de começar a aplicar para qualquer vaga. Eu penso o oposto disso. Para mim, entrevista de emprego é uma dinâmica completamente diferente às vezes do que você está aprendendo aí no dia a dia. Você tem que ficar bom em passar em entrevistas de emprego. E além disso, quanto mais você tenta, quanto mais você aplica e quão mais cedo você aplica, você vai ter duas vantagens. A primeira delas, você vai aprender com seus erros, você vai conseguir focar no que você realmente precisa aprender. E segunda vantagem é que realmente existe o fator sorte ou azar em entrevistas de emprego. Ou seja, aplique, aplique, aplique. Pensa só assim, se você aplicar para 100 vagas e conseguir passar em uma, você só precisava dessa uma, não importa as outras 99 que você aplicou. Você precisa passar em uma vaga, então comece o mais cedo possível. Ponto extra aqui é o seguinte, se a vaga estiver fácil demais, se a entrevista estiver fácil demais para você, quer dizer que essa vaga não era para você. A não ser que você esteja procurando alguma coisa fácil para o seu dia a dia, que você não queira evoluir aí na sua carreira. Se você está buscando uma evolução na carreira, e provavelmente você está, porque você está nesse canal aqui, é porque você quer uma coisa difícil para você, uma coisa desafiadora para você. Então sim, você precisa desse frio na barriga na hora de aplicar para as entrevistas. Não pense que você vai chegar lá sabendo tudo. Então vamos lá, com essa observação já em mente, vamos lá para os dois pontos que eu comentei. O primeiro deles, o que você precisa saber antes de aplicar para uma vaga. E a resposta aqui vai depender do tipo de vaga que você esteja aplicando. Então eu vou dividir aqui em dois tipos principais. No grupo 1, no caso 1, você está aplicando para uma vaga mais geral. Então uma vaga ali de Data Science ou de analista de dados mais geral. E aí você vai cobrir vários assuntos. Dentre esses assuntos você tem Machine Learning e modelagem. Para esse caso 1, existem alguns tópicos que são geralmente mais relevantes. Mas quanto mais conceitos você conhece, melhor para você. Você vai ter uma chance maior de enfrentar bem essa entrevista. E o grande segredo aqui é, ao invés de você focar realmente no conceito e nos detalhes e como resolver passo a passo de cada conceito que você tem dentro de Machine Learning, eu te recomendo focar nas aplicações. Ou seja, para um determinado problema, como que você vai utilizar algum conceito dentro de Machine Learning ou modelagem para resolver esse problema. E aqui vão algumas palavras-chave que em geral eu vejo como importante para você saber pelo menos o que significa. Regressão linear, baseline models, random forest, classification, aprendizagem supervisionada e não supervisionada, precisão e revocação, que serve basicamente para recuperação de informações, curva Hock. Mais uma vez, não se desespere caso você não conheça todos esses termos. Eu vou inclusive deixá-los na descrição do vídeo. Se você tiver dúvidas sobre algum deles aí, deixa nos comentários que a gente pode trazer esse assunto aqui no canal. Mas que fica a dica, são palavras-chave, tente entender como é que eles funcionam, como é que cada um desses conceitos resolve problemas do dia a dia. E isso vai te facilitar não só entender melhor esse conceito, mas também entender para que ele serve e conseguir conectar alguns pontos com problemas que você talvez já tenha no seu dia a dia. Então são conceitos muito utilizados e muito úteis na análise de dados. E no segundo caso nós temos vagas mais técnicas, mais relacionadas realmente com Machine Learning. Nesse caso, além dos conceitos que a gente acabou de falar, você precisa focar em duas coisas. Primeira coisa, como é que você vai trazer a sua experiência para o Machine Learning? Que tipo de trabalho você já fez relacionado com Machine Learning? Obviamente, você está aplicando para uma vaga técnica específica para Machine Learning, sua experiência vai contar muito, vai contar bastante ali. A pessoa vai te perguntar sobre esses conceitos talvez e como é que você já utilizou isso no passado. Mas além disso, vai ser importante você estudar case studies, que são esses casos que em entrevistas de emprego, na última fase geralmente, te passam e aí você tem alguns dias ou algumas horas para resolver. Então pratique case studies, que vai ser uma parte aí que a gente vai comentar daqui a pouco no segundo ponto do vídeo. Então sobre case studies, eu vejo muitos aí cobrindo essa parte de redes neurais, que está muito na moda, tem muita empresa que está cobrando isso
porque as empresas estão realmente utilizando isso. E Deep Learning. Se você não sabe o que significa rede neural, Deep Learning, tem um vídeo que eu falo sobre isso. Então vou deixar aí na descrição também do vídeo. Procure aí, e tem vários outros conceitos também que a gente comenta ali que são importantes para a área de dados. Indo para a segunda parte então, que tipos de perguntas as empresas geralmente trazem nas entrevistas de emprego? Eu divido em 3 modelos principais. No primeiro deles, e mais simples, a empresa basicamente pergunta qual que é a definição de alguma coisa. Qual que é a definição de um termo versus o outro. E aí, com isso, você precisa explicar e conhecer a definição, obviamente. Mas se você tiver feito aquele exercício que eu comentei no começo do vídeo, de entender não só a definição, mas para que essa definição serve, para que esse conceito no Machine Learning serve, para você vai ficar muito mais fácil explicar. Mesmo que você não utilize o termo exato ali que está no dicionário, você vai conseguir sair bem desse tipo de pergunta. Então, o que eu estou te pedindo aqui? Tem uma visão geral da coisa. É muito importante, para a entrevista de emprego, é muito mais relevante, principalmente se você estiver aplicando para uma vaga mais geral, você conhecer um pouco de cada coisa, ao invés de focar somente em um assunto específico e desconhecer o resto. E uma das frases que eu trago com uma certa frequência aqui no canal é o seguinte: uma das coisas mais importantes para um profissional de dados é esse profissional conhecer o que ele não sabe. Ou seja, saber que existe um conceito, mesmo não sabendo aplicar aquele conceito. Porque nessas horas aqui, nessa hora da entrevista, a pessoa vai conseguir pelo menos comparar, vai ter uma visão geral, vai ter uma visão mais generalista da coisa toda. Considere que tem vários candidatos que, quando são perguntados qual que é a diferença de aprendizagem supervisionada versus não supervisionada, eles não têm ideia do que falar. Então, se você tem uma visão geral, você consegue se sair bem nessa hora. Mas até mais importante que isso, e pensando mais no longo prazo da sua carreira, se você conhece o que você não sabe, você sabe pesquisar. Então, se você tem um problema ali que você precisa resolver e você conhece, você sabe que existe um conceito que te ajudaria naquilo, basta você parar, e acontece muito isso na área de dados. Geralmente você tem problemas ali, você tem tempo para resolver esses problemas. Você tem Google também, você tem colegas. Então você pode ir atrás com muito mais facilidade, porque você já vai conhecer o conceito, você sabe até que nível que você consegue chegar com isso. Então, mais importante do que focar demais em um assunto específico é saber que existe para você sair bem na entrevista, e aí quando você estiver lá na empresa, você foca no que você tem que focar. E o segundo tipo de pergunta, que eu particularmente mais gosto, mas também pode ser o que fica mais difícil para o candidato, são pequenos cases ou problemas que os entrevistadores trazem. Mas para você responder ele na hora, para essa pessoa ver como é que você pensa. Se você tem uma linha de raciocínio que utiliza também os conceitos de Machine Learning, mas que tenha sentido também. Muitas vezes o entrevistador não quer nem saber se você vai resolver de forma super correta. A gente sabe que tem muitos problemas que a gente precisa pesquisar, precisa de tempo. Mas quer saber se você tem uma visão boa do todo e tem uma linha de raciocínio boa. Por exemplo, descreva como você criaria um modelo para estimar o tempo de chegada de um iFood. Ou descreva como você criaria o mesmo modelo para o tempo de chegada de um motorista da Uber. Esse tipo de pergunta, é óbvio que a pessoa ali naquela hora, se for uma pergunta assim, que a pessoa não está te dando tempo para criar um case, por exemplo, ela quer saber como é que você vai pensar, que se você consegue juntar algumas definições que a gente tem na área de dados com um raciocínio que tenha sentido, e conecte isso tudo e traga uma resposta que tenha sentido. E também não se esqueça de fazer as perguntas certas para essa pessoa, porque ela já espera que você não tenha trabalhado no iFood nem na Uber. Então você pode perguntar que tipo de variável você vai ter e tudo mais. Se isso for interessante para você, eu já trouxe algumas vezes aqui no canal, mas deixa aí nos comentários que é um assunto que eu gosto bastante, esse tipo de case. E a gente pode explorar alguns cases desse tipo aqui. E além disso, alguém já te trouxe essa pergunta em alguma entrevista? Deixa aí nos comentários que eu tô curioso. Deixa aí algum exemplo e a gente pode até explorar esse exemplo juntos. Esse tipo de pergunta eu acho bacana. Pode ser muito difícil para vários grupos de pessoas, principalmente essas que são muito técnicas em um determinado assunto. Mas eu gosto desse tipo de pergunta porque ela ajuda a conectar um negócio, uma visão mais prática, com uma teoria que essa empresa está buscando, nesse caso, Machine Learning. E eu vejo esse tipo de pergunta como uma cópia do que eles já utilizam fazem décadas aí, em entrevista de emprego para consultores. Então você já deve ter ouvido falar nessas perguntas aí que eles fazem que não tem nada a ver com nada. Por exemplo, quantas bolas de futebol cabem dentro do avião? Então é uma pergunta que obviamente a pessoa não quer saber realmente quantas bolas que dá para colocar dentro do avião,
mas ela quer saber como é que é a sua linha de raciocínio. Você tem que vir com as perguntas certas. Ou senão você pode já começar a estimar algumas coisas. Você estima que o avião tem um tamanho tal, e você vai arredondar o tamanho dele para um cilindro, e aí a bola de futebol tem o volume tal, e aí com isso você vai calculando. Então a pessoa quer ter uma ideia de como é que você quebra um problema em partes e resolve esse problema. E aí um upgrade desse tipo de pergunta para a área de dados, mais especificamente Machine Learning, é a pessoa te fazer uma pergunta muito parecida, só que te force a trazer conceitos de Machine Learning e colocar ali no meio. Porque, obviamente, você calcular quantas bolas cabem dentro de um avião, em teoria, né? Claro que também não é uma conta muito fácil, mas ela é muito mais simples do que você estimar o tempo de chegada de um iFood. Você vai ter muito mais... Você vai ter um forecasting ali no mês, vai ter muita coisa de balanceamento de oferta e demanda. Então acaba ficando muito mais complexo e cobrando muito mais definições da área de dados. E por último, o terceiro tipo de pergunta é exatamente como o segundo, só que no case study. Ou seja, você vai receber esse case, vai ter um tempo para responder esse case e vai ter muito mais tempo para preparar e trazer uma resposta muito mais bem elaborada. Espero que tenha ficado claro. Se esse vídeo agregou algum valor para você, deixa um like e se inscreva no canal. Isso ajuda bastante, mas só se o vídeo te ajudou. Um abraço e até o próximo vídeo.